Fala aí, rapaziada do Corujão Vascaíno. Estamos aqui, nosso vídeo noturno com aquelas notícias gostosas sobre o Vasco da Gama. E como tem notícia gostosa nesse Vasco da Gama, né, gente? Bom, vamos começar falando hoje da galera da Copinha, né? Vasco se classificou para a terceira fase da Copa São Paulo. Vitória hoje sobre o Juventus por 1-0. Gol do Léo Jacó de cabeça aos 20 minutos do primeiro tempo. Então tá indo, né, gente? Tá indo. É um mistão aí de sub-17 com sub-20, já que muitos jogadores do sub-20 estão, né, fazendo aí essas 3 primeiras rodadas do Campeonato Carioca. Né? Teve jogador que veio para o Rio para jogar, né, ou para ser relacionado para o primeiro jogo contra o Nova Iguaçu, voltou correndo para São Paulo, parece que agora acontece a mesma coisa na segunda rodada contra o Bangu, né? Depois eles voltam para lá, tá a correria. Mas tá dando certo por enquanto, né? A gente que não tinha muita expectativa, exatamente por ser um time, né, mesclado aí de sub-17 com sub-20, mas tá indo, né? Próxima fase nós vamos enfrentar o Ceará, ainda sem a data e sem o horário definido. Né? Mas quero dar os parabéns aí para a rapaziada da Copinha, né, para o time vascaíno, que está, por enquanto, fazendo bonito. Uma outra notícia do dia é que o empresário do Verratti chegou ao Rio de Janeiro e o Vasco vai aproveitar para tratar a renovação de contrato do Verratti, que vence no final do ano. Né? O fato é que nessa renovação o Vasco vai propor provavelmente mais 2 anos de contrato para o Verratti e com uma valorização salarial aí, provavelmente a partir do ano que vem. Vamos aguardar, eu acho que há um interesse mútuo aí, né? Apesar de várias notícias que saíram na mídia aí durante as férias, né? Que o Verratti tinha sido oferecido para o Fluminense, que o Verratti estava insatisfeito. O fato é que ele se apresentou, está treinando e as notícias que chegam é que ele tem vontade, sim, de continuar. Né? Bom, em relação à busca do Vasco, né, por reforços, né, parece que amanhã ou no mais tardar na quarta-feira vão ser apresentados o Maurício Lemos e o zagueiro Lucas Freitas. Né? Amanhã tem a apresentação do Tietê e do Lucas Oliveira, se eu não me engano, às 15 horas. Vão ser apresentados os dois, que já estão treinando com o grupo. O Lucas Freitas já está também em processo de recondicionamento e o Maurício Lemos vai precisar de algum tempo, eu acredito que pelo menos umas 2 ou 3 semanas, para entrar em forma. Né? E o Vasco ele vai apresentar sempre em dupla essas contratações. Então amanhã, Tietê e Lucas Oliveira, e na quarta-feira, Maurício Lemos e o Lucas Freitas. O Vasco ainda busca, né, um jogador para o meio-campo, provavelmente um jogador para fazer ali a primeira volância. Eu tenho falado bastante aqui no nome do Matheus Uribe. Né? O Vasco negocia com esse jogador de forma muito discreta. Né? Um jogador que está lá no time do Catar, mas que não vai continuar. É um colombiano de 33 anos. Eu acredito que se ele vier, a gente realmente tem um ganho de qualidade muito grande nessa posição, visto que é um jogador muito técnico, é um jogador bastante experiente, né, como eu disse, 33 anos, né, é um jogador vencedor, né, e é um jogador que, além de saber marcar, né, ele tem qualidade na saída de bola, o que faz dele um jogador diferenciado na posição. Né? Não tem muita informação sobre essa negociação, a gente sabe que está ocorrendo. Vasco ainda busca atacante, né, pelos lados do campo. Fala-se muito em 2 atacantes pelo lado de campo. Eu acredito que na chegada de apenas um. Né? E os nomes estão surgindo. Né? Tem um jogador que a gente já falou bastante dele aqui, né, em outros vídeos, né? Não é novidade para ninguém. Né? Trata-se, né, desse jogador aqui, que é o Brian Rodrigues. Jogador uruguaio,
de 24 anos, que atua lá no América do México, né? Nós fomos um dos primeiros a falar sobre esse jogador aqui no canal e agora parece que isso está tomando corpo aí no resto da mídia, nos outros canais de YouTube, falando sobre o Brian Rodrigues, né? O Brian Rodrigues é um jogador que a gente já mostrou aqui o transfer market dele, né? Já mostramos lances do jogador, um jogador muito habilidoso, né? Um jogador jovem, fazedor de gol, né? Uma promessa uruguaia, né? Mas que está enfrentando problemas lá no América do México. Já comentei também aqui, é uma acusação de estupro, né? Ele já comentou sobre o caso, disse que se disse inocente, né? Disse que não tem nada a ver com a história, né? Que ficou bastante abalado até com essa situação toda, que atrapalhou muito a carreira dele, não só no México, como na seleção uruguaia. O fato é que é uma oportunidade de mercado. E é uma oportunidade bastante interessante, porque o América parece que já colocou ele, né, numa lista de dispensa. O América acabou de ser tricampeão mexicano, né, mas quer fazer uma reformulação, e essa questão aí dessa acusação parece que pesa nessa saída do Brian Rodrigues, né? O fato é que vai ter que colocar dinheiro ali. Para trazer o Brian, não é um jogador que está livre no mercado, é um jogador que tem contrato, né? É um jogador valorizado, e o Vasco tenta essa negociação colocando alguns jogadores nessa negociação aí com o time do América, né? Esses jogadores, volto a dizer, poderiam ser o próprio Jean Davi, que tem um cartaz enorme lá no México, né? Pelas atuações que ele teve no Toluca, e tenta colocar também o Sforza, né? O Vasco tem alguns jogadores, né, e o Sforza é um deles, que se pintar proposta, o Vasco não vai pensar duas vezes em vender e fazer caixa, né? Falo do Sforza, falo do Matheus Cocão, falo do Puma Rodrigues, falo do Ryan, né? São jogadores que estão nessa condição de, se pintar uma boa proposta, ou se o Vasco conseguir colocar esses jogadores numa negociação, como, por exemplo, a do Brian Rodrigues, o Vasco não vai se opor, né? E isso seria interessante porque acaba batendo, né, o valor que o Vasco vai ter que pagar, né? Já já eu vou comentar um diferencial entre esses três jogadores que eu estou trazendo aqui hoje, né? Um outro nome que vem sendo falado aí bastante na mídia, né, e que eu particularmente não estou levando muita fé, né, que venha para o Vasco, né? Trata-se do jogador do Palmeiras, o Rony. O Palmeiras, através da sua presidente, né, da Leila Pereira, vem dando declarações numa de minar a permanência do Rony no Palmeiras. Exatamente como ela fez com o Dudu, né? O Dudu havia, né, chegado a um acordo com o Cruzeiro no ano passado. A Leila Pereira ficou muito contente porque o Cruzeiro ia pagar uma bolada pelo Dudu, né? O Dudu que tinha um salário de praticamente um pouco mais de 2 milhões de reais, né, no Palmeiras. E na última hora o Dudu deu para trás. Lá ele, né? Resolveu não aceitar a proposta do Cruzeiro e ficou no Palmeiras até o fim do ano, o que contrariou bastante a Leila, né? Só que nesse episódio, a Leila fez exatamente como ela está fazendo com o Rony, né? Minando a permanência do jogador no Palmeiras, dizendo que, olha, foram muito úteis, né? Agradecemos, né, toda a prestação de serviço, os títulos que ele deu para o Palmeiras, mas a gente quer renovar, né? Eu acho que ciclos chegam ao fim. Essa foi a palavra que a Leila utilizou no caso do Dudu. Em outras palavras, agora está utilizando no caso do Rony. Só que o Rony tem uma questão. Ele tem um alto salário também. 1.700.000 reais. Né? O empresário do Rony é o seu pai. O pai dele já disse, ele não sai por empréstimo. Só sai em definitivo. O Palmeiras topa fazer, até facilitar isso, né? Ele, por exemplo, estava quase fechando com
o Fluminense. O Fluminense havia oferecido 1,5 milhão de salário para ele. Ele foi lá e pediu 2 milhões. O Fluminense saiu do negócio, né? O Vasco fez uma consulta tentando dividir esse salário com o Palmeiras. Ele ganha 1,7 milhão, eu pago 850 mil, o Palmeiras paga 850 mil, né? Talvez para o Palmeiras fosse um bom negócio. Em último caso, economizaria aí 850 mil reais. Eu não acredito que isso vai avançar, né? Vamos aguardar aí os próximos lances. O fato é que eu não vejo muito mercado por Rony, tá? Não vejo muito mercado. Havia se falado do Rony no Atlético Mineiro, né? Só que o Rony está fechando com o Coelho, aqui do Atlético Paranaense. Está tentando o Soteldo do Santos, né? Que são jogadores mais baratos. Então, eu acredito que se o Atlético Mineiro fecha com esses dois jogadores, o Rony não vai para lá. O Rony não tem muito mercado, o Rony não tem mercado no exterior, né? E aqui no Brasil, quais são os times que poderiam pagar um salário tão grande? Um salário tão expressivo, né? Então, a opção do Rony ou é continuar no Palmeiras, contra a vontade da sua presidenta, né? Ou baixar essa pedida, né? Ou buscar um acerto aí, como eu disse, de repente, dividindo o salário com o Palmeiras aí, né? Bom, hoje eu coloquei na minha capa aqui, né, esse jogador, que é o jogador do Manchester United, muito conhecido, o Antony. A informação que me chegou hoje é que o Vasco buscou informações sobre o Antony. O Antony é outro jogador que teve problema lá no exterior, acusado de agressão e assédio sexual. Acusado de agressão por uma ex-namorada e de assédio sexual por outras 2 mulheres, né? Na época, isso teve um grande transtorno para o jogador, ele foi afastado da equipe, né, inglesa e foi desconvocado da seleção brasileira, né? O negócio caminhou, depois parece que a ex-namorada disse que não foi bem assim, que se precipitou, né? O fato é que esse tipo de situação acaba manchando a carreira do atleta. Acaba manchando, na verdade, a vida de qualquer pessoa. A gente tem o exemplo do Cuca aí, né? Que até hoje não conseguiu se livrar dessa pecha, né? Dele ter participado, ou supostamente participado, né? Ou pelo menos ele foi acusado de participar de um problema lá na Suíça, nos anos 80, né? Até na apresentação do Atlético Mineiro, agora recentemente, ontem, ele novamente tocou no assunto, né? É um assunto que parece que não vai sair nunca da pessoa, né? O Antony perdeu muito espaço, né, na equipe inglesa, né? O Antony, depois dessa situação, não conseguiu retomar o seu bom futebol, né? Para quem não sabe, né, o Antony foi a segunda maior transação da equipe do Manchester, né? Ele custou ao Manchester 95 milhões de euros. Só perde para o Pogba, que custou 115 milhões de euros, né? Lembrando que, né, o São Paulo vende ele para o Ajax por quase 16 milhões de euros e depois o Ajax vende ele para o Manchester por 95 milhões de euros. Olha a valorização, olha quanta grana o Ajax ganhou, né? O fato é que o Antony, no último jogo agora, ontem contra o Arsenal, não saiu do banco, né? Não vem sendo aproveitado, né? E o Vasco foi buscar informações sobre o jogador. Qual era a chance de tentar viabilizar o negócio, né? É um negócio muito difícil de acontecer. E eu vou dizer pelo seguinte: você sabe qual é o salário do Antony no Manchester? 5,5 milhões de reais mês. O salário do Rony, eu já falei aqui, 1,7 milhão reais mês. O Brian Rodrigues, que eu citei agora há pouco, você sabe qual é o salário do Brian Rodrigues no América do México? 600 mil reais. O América do México não é uma equipe, as equipes mexicanas,
em geral, não são equipes que pagam altos salários, né? Então, se a gente fosse balizar por salário, é muito mais fácil, de repente, trazer o Brian Rodrigues do que qualquer um dos outros dois. Só que na questão do Antony, talvez pese, né, na vontade do jogador de querer vir ao Brasil, de retomar a sua carreira, de tentar novamente retomar um espaço na seleção brasileira, né? Outros clubes já buscaram informações sobre o Antony. Um deles é o Olympiacos, lá do tal do grego, do Marinakis, né? O fato é que parece que o Manchester vai ter que resolver essa situação do Antony em breve, né? De repente, um empréstimo nos mesmos moldes que o Coutinho veio para o Vasco da Gama pode ser uma opção. Agora, com salário muito menor do que ele ganha no Manchester, porque é completamente fora da realidade, né? Fato, meus amigos, é que o presidente Pedrinho vem aí confidencializando para algumas pessoas que vai trazer um nome que agrade bastante a torcida, né? Eu penso assim, um nome que agrade bastante a torcida tem que ser um jogador conhecido, tem que ser um jogador reconhecido tecnicamente que vai entregar resultados, né? Que venha realmente para fazer a diferença. Porque até agora, todas as contratações que nós fizemos na janela, não dá para cravar ninguém como o grande diferente, ou que venha para fazer a diferença. O Vasco está precisando de uma contratação de impacto nessa janela. Vamos aguardar, gente. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, compartilha e se inscreva no Corujão. Um abraço, até a próxima.